essa é a parte mais interessante. Eu acho que a chegada do Hachimura transforma o Lakers naquele time alto, físico e quase imarcável da bolha. Que deu tão certo. Por quê? Salve, galera! Começando aqui mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta com assunto quente, né? A gente tava se preparando, curiosamente a gente tava se preparando para falar de trades nesse vídeo aqui, né? O prazo final tá se aproximando rápido daqui a pouco mais de 2 semanas, e a gente já teve aí a primeira grande troca da janela acontecendo, né? Tanto informações aí do Woj, do Shams Charania, os dois caras são os mais insiders da NBA, dão como certa a transferência do Rui Hachimura, ala do Washington Wizards, para o Los Angeles Lakers. Vamos comentar tudo aqui sobre essa trade, o que isso significa para o Hachimura, para o Lakers, né? Teve muita coisa interessante, mas antes, Filipão, a gente tem uma grande notícia para dar. Falta muito pouco, mas é possível que seja com esse vídeo aqui que a gente chegue nos mil. Eu acho. É possível. Só depende de vocês que estão assistindo a gente. Se você estiver vendo a gente aqui agora, se você não conhece ainda o 3 Pontos e a Falta, se você caiu aqui nesse vídeo, assine o canal 3 Pontos e a Falta, a gente tá sempre debatendo aqui os principais assuntos da NBA, conversa descontraída, né, de fã pra fã, cara, de amigo, né, e honesta, Brunão. É isso aí. Aqui no 3 Pontos e a Falta a gente tem o orgulho de dizer que a gente é um programa honesto, que fala não apenas das coisas que de fato vão acontecer, não só o que chama atenção, mas o que de fato faz sentido e não faz sentido. Então a gente não engana você, querido ouvinte. E, principalmente, Brunão, a gente quer criar uma comunidade, como a gente já tem feito. Então, se você chegou aqui agora, deixa seu like, é muito importante, faz toda a diferença pro YouTube aconselhar a gente para mais pessoas, né? E assina aí o canal, é de graça, né? Nunca pedimos nada. E deixa o comentário embaixo que a gente responde a todos, sem exceção. Vamos lá então, Filipão, vamos lá. A notícia é a seguinte: o Lakers vai receber aí o Rui Hachimura, que é um cara que tá com contrato pra acabar nessa temporada, né? Ele ia virar free agent agora no meio do ano. E tá indo pro Lakers, né? Por conta, né? O que o Lakers tá oferecendo pro Wizards em troca? Tava oferecendo o Kendrick Nunn, armador que já tava aí encostado há um tempão, não vinha jogando, não tava sendo aproveitado pela equipe de Los Angeles. E mais 3 escolhas de segunda rodada de draft, né? Escolhas aí de 2023, é uma que eles receberam do Bulls, uma de 2029 e uma outra que é de 2028, que na verdade ela já era meio que compartilhada com o Wizards, né? Eles, né, e dependendo da combinação de fatores ali daquele draft, aquela escolha poderia ficar tanto com o Lakers quanto com o Wizards. O Lakers agora abriu mão desse direito que eles tinham, e essa escolha passou a ser inteiramente do Washington Wizards. Tem muita coisa interessante, não só nessa troca, no que o Lakers tá ganhando, mas também no que o Lakers abriu mão, né? Porque o Lakers, a gente sabe muito bem que tem ativos melhores do que esse para conseguir fazer negócio. Mas eu queria começar com o primeiro, perguntando para você, Filipão, o Hachimura no Lakers, qual que você acha que vai ser o impacto imediato desse cara no time de Los Angeles? Brunão, é muito legal, cara. Antes de começar a dissecar as minhas análises, que eu sei que o pessoal gosta, é muito legal você trazer na abertura do bloco o que o Lakers precisou abrir mão para conseguir um cara como esse. Porque, cara, todo mundo, né, tava tão focado, tava falando tanto das picks de primeiro round de 27 e de 29, mais o contrato do Russell Westbrook, que ninguém se atentou ao fato de que eles tinham 7 escolhas de segundo round. E quando a gente fala de um contrato que vai aspirar em pouco tempo, né, nesse ano, nesse verão, como você mencionou, no verão do Hemisfério Norte, cara, um time desesperado como o Wizards e um contrato em cadência, cara, essas escolhas de segundo round ficam extremamente valiosas. Então, cara, é incrível como é que eles conseguiram tirar esse coelho da cartola. Então, mais uma vez, crédito ao brabo Rob Pelinka. Quem diria, né? A gente critica quando tem que criticar, mas, Brunão, esse move, cara, é melhor do que as pessoas conseguem imaginar. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Eles abriram mão do Kendrick Nunn apenas, Bruno, tem um contrato de 5,2 milhões, que também era um contrato em inspiração, ou seja,
Eles não iam renovar com esse cara de qualquer maneira, além de ser mais um armador num time de tantos armadores, né? Patrick Beverley, o Dennis Schroeder, o Russell Westbrook. Então, ou seja, era um cara que realmente não tinha espaço na rotação. E eles fliparam um cara praticamente inexistente por um contrato quase que similar, 6,3 milhões, que também entra em inspiração, como você falou, Bruno, nesse verão. Mas para o Lakers ter feito essa troca, essa movimentação, eu tô entendendo que o Hachimura já deu indício que vai renovar com o Lakers. Então ficar em Los Angeles. As notícias dão conta de que a intenção do Lakers é assinar um novo contrato com o Hachimura assim que esse se expirar, certamente um contrato muito mais lucrativo para ele. Exato, Brunão. Então assim, cara, a gente, pra falar de Lakers, tem que falar do Anthony Davis, não tem como não falar, certo? Que a gente tem que assumir que ele vai ser um cara que não apenas vai voltar, mas vai voltar saudável, jogando no nível de MVP com o qual ele estava jogando antes de se lesionar. Sim. E se isso acontecer, Brunão, então o Lakers, na minha opinião, fez um baita negócio. Por quê? Porque eles vão poder jogar o LeBron James na número 3, o Hachimura na 4, né, sendo um stretch 4 alto, físico, que vai ajudar muito na defesa, tanto de perímetro quanto de garrafão, e o AD na 5. Ou, dependendo do adversário, LeBron James na 3, o AD na 4 e o Thomas Bryant na 5, que tem jogado muito bem, dado conta do recado, né? Sim. E o Rui sendo um cara versátil para ajudar o Russell Westbrook vir na segunda unidade, né? É muito verdade que os números dele abaixaram bastante esse ano. Teve feito só 13 pontos e 4 rebotes, e feito 49% de quadra, mais 34% de 3. Mas, coincidentemente ou não, o melhor jogo dele da temporada foi o último jogo dele com a camisa do Wizards, que foi controlando o Magic. Que ele fez 30 pontos, chutou 60% de quadra, 3 de 5 de bola de 3, e foi positivo 20. Ou seja, com o Hachimura em quadra, o Wizards bateu o Orlando Magic com uma diferença de 20 pontos. Ou seja, quase que literalmente, não preenche todas as caixas que o Lakers precisava, né? Sim. Agora, analisando o fit desse cara no Lakers, eu vou dividir, obviamente, em ataque e em defesa. Claro que nem tudo é perfeito assim, mas é uma análise de como eu entendo que o time vai se adaptar, como ele vai se adaptar ao time, e como é que eles podem casar as suas qualidades. No ataque, Bruno, eu tô imaginando, obviamente, que a maior produção de pontuação continua, obviamente, nas mãos do Dennis Schroeder, do LeBron James e do Anthony Davis, no time titular, obviamente. Ou seja, o Hachimura vai ser um cara basicamente para espaçar a quadra e contribuir com chute de longa distância. Como eu mencionei, nesse ano, ele não tem sido um bom chutador de longa distância, de bola de 3. Ele tem feito só 0,92 pontos por 100 postes de bola, enquanto ele tá nessa condição de um cara da zona morta, que é apenas, Brunão, ele tá na posição 140 de 163 jogadores, né? Então, assim, tem muito que melhorar, mas talvez, ao lado do LeBron James e do Anthony Davis, ele vai ter mais espaço, certo? Até porque, Bruno, não é uma defasagem de arremesso, ele tem sido muito bom no mid-range. Esse ano, curiosamente, ele evita quase 50% dos seus mid-ranges. Então, ou seja, além de ser um cara que ele pode criar o seu próprio arremesso, ele pode ajudar no pick and roll quando o AD voltar também, certo? Passando para defesa, que eu acho que para mim é a melhor parte, o motivo principal pelo qual ele foi adquirido, Bruno, essa é a parte mais interessante. Eu acho que a chegada do Hachimura transforma o Lakers naquele time alto, físico e quase imarcável da bolha, que deu tão certo. Por quê? Porque agora, Bruno, eles têm uma front court extremamente alta, da mesma maneira que eles tiveram na bolha, naquele título, no último título deles, né? E, Bruno, a gente tá falando de uma Conferência Oeste que os times não são tão altos quanto a da Conferência Leste, certo? Então, assim, eles quase sempre vão ter vantagem física e atlética no garrafão. Exemplo, suponhamos que eles vão estar jogando contra o Golden State Warriors, certo? Anthony Davis, marcado pelo Kevon Looney no garrafão. Isso. LeBron James vai batalhar com o Draymond Green. Sobra o Wiggins para marcar o Hachimura, certo? Ou seja, não apenas esses 3 caras do Warriors são fisicamente mais fracos, né, e um pouquinho mais baixos do que seus adversários, mas, Bruno, são os intangíveis, cara. Isso deixa caras como o Lonnie Walker com bons matchups contra Klay Thompson, contra Jordan Poole, que não são tão bons defensores quanto esses caras que eu mencionei, né?
e que seria uma missão muito mais difícil sem o Hachimura e, exemplo, o Wiggins marcando esses caras no perímetro. Então, cara, quando você tem o Patrick Beverley e o Dennis Schroeder no perímetro, e esses caras, Brunão, pra ser um mismatch contra seus oponentes, eu acho que o Lakers volta a ser um time extremamente defensivo, cara. Resumindo, então, essa chegada do Hachimura, eles ganham profundidade e muita versatilidade, cara. Porque, como eu tava falando, ele não só é atlético, que pode marcar no perímetro do garrafão, que faz muita diferença numa corrida grande nos playoffs, né? Você tem que ter um time adaptável. Mas o Lakers, Bruno, tem competido, essa é a grande verdade, eles têm competido já, mesmo com tantas lesões no esquadrão, mesmo com o LeBron, com o AD quase não jogando junto, eles estão vencendo, eles têm, nessa última semana, 2 vitórias muito difíceis, eles acabaram com a sequência de vitórias de Memphis e literalmente varreram o Portland ontem no segundo tempo. Então, cara, é uma trade que faz muito sentido, deixa os caras mais competitivos e, melhor de tudo, Brunão, com as 2 picks de primeiro round intactas. Com as 2 picks intactas. Isso... Genial. O time melhora consideravelmente e eles ainda têm nas suas mãos as suas maiores armas ainda. Isso, né? De longe sempre tem sido a grande discussão a respeito de movimentações do Lakers no mercado sempre foi a respeito do que eles poderiam conseguir por essas picks, né? A gente vai entrar nesse assunto, só queria complementar uma coisa muito pequena que você falou, Filipão, que eu acho que só, né, assim, acho que em termos técnicos, o que você falou é simplesmente a análise completa do que esperar o Hachimura no garrafão, e eu acho que tem, ainda na questão dos intangíveis, eu acho que tem um negócio que é muito interessante, que eles estão pegando um cara que tem um potencial muito, muito grande, né? E que, por circunstâncias que eu acho que fugiram um pouco do controle dele até aqui, ele não conseguiu exercer plenamente, né? Porque ele chega na NBA em 2019, a gente tá falando de um cara que tem 24 anos. Ele tá muito jovem cara. Ainda. Ele foi 9ª escolha do draft de 2019 e bem no meio, né? Ali no segundo pro terceiro ano, que é quando a gente... Tem salto, ali, né? Tem o salto que é esperado dos jogadores jovens na NBA. Foi o ano, né, a temporada 2021-22, que ele ficou um tempão fora. Sim. E ficou aquela coisa, ninguém sabe exatamente por que ele tava fora, e depois, né, se revelou que ele tava ali com problemas psicológicos, e ele passou um bom tempo, né, cuidando disso pra poder voltar agora, né, plenamente. Então, assim, acho que a gente não viu ainda exatamente o potencial que esse cara mostrou, por exemplo, no basquete universitário. O que fez ele ser a 9ª escolha do draft de 2019, né? Então, e nunca teve uma sequência, né, Bruno? Nunca teve uma sequência. O que eu acho que pode ser interessante, assim, acho que existem 2 coisas ali a se levar em conta. Acho que a primeira de todas é que pode ser um problema. Eu não acho que vai ser, mas pode ser. Ele vai jogar num time com muito mais pressão, né? Sim. Num time de mercado maior, um time que você tem ali... Ainda que essa expectativa não seja plenamente atendida algumas temporadas, mas existe uma expectativa de que o time ganhe, né, e de que o time tenha que competir por alguma coisa na temporada. O que eu não sinto que no Wizards ele tinha tanto. Mas, por outro lado, o cara tem o LeBron, Anthony Davis e o Russell Westbrook junto com ele. Então, assim, a pressão vai estar com esses caras. Sim. A pressão pra entregar vai estar com eles. Não vai estar com um cara de 24 anos que né, tá na sua 4ª temporada da NBA e em uma delas ele praticamente não jogou. Então eu acho que pode ser muito interessante e como você falou, agora voltando pra esse outro assunto da parte de negócio da trade, né, eu acho que é muito interessante porque essa é a primeira grande trade da janela. E se for como aconteceu na última janela, a janela do início da temporada, que a primeira troca ela define o padrão do que a gente vai esperar pro resto das negociações, eu acho que foi muito interessante pro Lakers, porque eles conseguiram um bom negócio com picks de segunda rodada. Então, assim, se as picks de segunda rodada dos caras renderam Hachimura, o que você acha que podem render essas escolhas de primeira rodada que todo mundo imagina que cedo ou tarde eles vão se desfazer? Que jogadores você acha que o time... Os melhores jogadores que você acha que o time poderia conseguir com esses ativos aí? Eu realmente acredito que com essa chegada do Hachimura, o Lakers está a uma grande troca de voltar a ser contender no West, cara. Acredite se quiser.
né? Eu mencionei que eles agora têm... Sabe o que é pior? Eu acredito. Eu acredito. Né? Eu acredito. Se eu mencionei, eles recuperaram o tamanho e a fisicalidade que eles tinham na bolha, que foi uma grande receita do título deles. Agora, a única maior prioridade deles tem que ser um shooter. Um arremessador de longa distância. Um cara que possa pontuar consistentemente e que possa finalmente ser uma ameaça no perímetro que eles não têm desde que o KCP saiu, né? Então, Brunão, se eu sou o Pelinka, eu ia com tudo atrás do Bojan Bogdanovic de Detroit. A gente já mencionou ele no último vídeo, mas agora ele faz mais sentido ainda, cara. Né? Que não apenas ele chega para ser essa força ofensiva, mas ele é um cara que tem chutado 41% de 3 essa temporada. Ele seria mais um wing grande defensivo, um encaixe perfeito para esse time. Outro nome, que eu sei que você gosta de mais opções, o Buddy Hield. Buddy Hield. É um perpetuamente ligado aí aos rumores de Lakers, né? Buddy Hield e Miles Turner. Eu acredito que o Miles Turner agora faça menos sentido, obviamente, porque eles já estão agora uma frontcourt muito alta, né? Não faria sentido eles abrirem mão dessas duas picks de primeiro round para trazer um cara que se perderia nessa rotação aí. Mas se eles conseguem usar uma dessas escolhas de primeiro round, mais algum contrato interessante aí, para pegar um Buddy Hield, Brunão, ele agora é um bom fit. Porque sem o Hachimura, eu acho que o Hield faria o time ainda menor, fisicamente, né? Sim. Mas isso agora vai resolvido. Então, o Buddy Hield pode compor essa backcourt, por exemplo, com o Dennis Schroeder e ser estritamente um chutador de bola de 3. Então, eu ficaria de olho nesses dois caras, porque eu acho que são os dois melhores nomes no mercado. Obviamente, sem falar do Jordan Clarkson, mas eu ainda acho que pelos atributos defensivos, né, e pela altura, pela fisicalidade do Bogdanovic, e por Detroit ser um time que vai aceitar, Bruno, ofertas no teor das quais o Washington, que é um time que, na minha opinião, tá entrando não no rebuild, tá entrando no tanque, tá abraçando o tanque, eu acho que eles podem flipar esse contrato por alguma escolha. E eu acho que assim, talvez eu consigo ver um cenário desenhado em que o Lakers consegue talvez trazer o Bogdanovic sem abrir mão dessas escolhas de primeira rodada ainda, né? Depende, né? Depende da disputa, né? Depende do que os adversários, né, possam oferecer pro Pistons. E o Bogdanovic é um cara que sendo mais preterido pela liga. Ele é um cara que todo mundo quer na liga. Sim. Ele não é, tipo assim, uma aposta como o Hachimura acaba sendo por conta das lesões, por conta do problema psicológico que você mencionou, né? Mas eu tô tão confiante assim, Brunão, porque, gente, não se esqueçam de que o Lakers, desde que começou em 2-10 na temporada, eles têm o oitavo melhor recorde da liga. Mesmo sem o LeBron James e sem o Anthony Davis jogando a maior parte do tempo juntos. Óbvio que o Oeste tá mais do que aberto, né, cara? Isso são que eu ia 4 falar, vitórias Bruno. entre o Lakers e o Kings, que é o terceiro colocado, assim, então... Bruno, cara, é quase que inacreditável, né? Porque quando a gente fala de Lakers, a gente fala, cara, temporada abismal. Quando a gente fala de Kings, quando a gente fala do Pelicans, cara, temporada maravilhosa. E são apenas 4 vitórias separando esses caras. Eu acho que a gente esquece um pouco de que o Lakers não tá tão longe de ser um contender do que a gente imagina, ou do que a mídia aparenta, né? Então, eu realmente acho, Bruno, que dado o elenco que eles têm agora, a profundidade, a versatilidade, e se o Anthony Davis voltar jogando como ele estava jogando, eles estão mais perto de novo do que a gente imagina de competir de novo num Oeste tão volátil, tão aberto, que a gente não sabe o que esperar, dado que os times que estão no topo agora são times inexperientes. Então pode ser que elencos mais cascudos, que estão mais acostumados com a pressão dos playoffs, como o Warriors, por exemplo, e assim como o Lakers, possa acabar surpreendendo numa eventual classificação, principalmente direta, para esses playoffs. É isso. Filipão, só tem uma palavra para dizer sobre isso. Doideira! Doideira. Esse Oeste tá uma doideira e o Lakers pode estar aí, surpreendentemente, pintando como um time a se prestar atenção nessa reta final de temporada regular, cara. Impressionante. E eu vou terminar o programa assim que minha cabeça já vai lá longe, né? Vambora. Cara, imagina esse time, se eles pegam o Bogdanovic, por exemplo, dá uma escolha de primeiro round mais uns contratos, ou não sei se dá louca nos caras, 2 escolhas de primeiro round pelo Bogdanovic mais alguém. Gente, tem muita gente boa se tornando free agent nessa temporada, nesse meio de ano. Se o Lakers consegue um armador de primeiro nível, um All-Star, por exemplo, cara, ano que vem eles vêm muito forte. Então, não, do nada
o panorama muda e é incrível como é que o basquete, né, Bruno? A gente não pode se desesperar, porque faz muito sentido, Bruno, ser paciente às vezes. Eu já sei que a gente cobra, às vezes, os dirigentes para serem um pouco mais ambiciosos, mas a paciência, às vezes, tem um preço muito bom, rende muitas coisas boas. A gente tá vendo que o Lakers pode se dar muito bem nessa brincadeira aí. Exatamente. Agora a gente quer saber a opinião de você que está assistindo a gente aqui. O que você achou dessa troca Rui Hachimura agora, atleta do Los Angeles Lakers? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você está aqui já no final do vídeo, a gente imagina que você gostou, deixa o like também e assine o canal se você ainda não assinou o canal 3 Pontos e a Falta. A gente espera a sua audiência mais uma vez aqui para falar sobre NBA. Vai ter muita trade legal ainda, All-Star chegando, Playoffs, putz, cola com a gente, vai ser muito da hora, vai ser muito legal. Filipão, grande abraço pra você. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!